Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de notícias internacionais. A União Europeia definiu novos planos para combater a crise energética no continente. Vamos conferir. Os líderes dos países membros da União Europeia fecharam na madrugada desta sexta-feira em Bruxelas um acordo sobre um mapa de ação para avançar em uma resposta comum para a crise energética e manter a unidade do bloco diante de evidentes divergências. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou que existe uma forte determinação compartilhada por unanimidade para agir nos pontos definidos. O Conselho Europeu que é central. O Conselho Europeu é central e levantou esta estrutura que agora é fixada de maneira precisa, sem tabus, com uma lista de medidas que vai precisar ser tratada de forma afinada para entrar em vigor e ter impacto nos 3 pontos prioritários. Estes pontos são reduzir os preços, que estamos determinados, garantir o fornecimento, que estamos determinados, trabalhar para reduzir a demanda, que estamos determinados. Os 27 países do bloco discutem há meses sobre como lidar com o aumento exponencial das tarifas de energia, mas a pressão aumentou com a aproximação do inverno no hemisfério norte, que obriga os líderes a definir saídas concretas. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, chegou a sugerir a adoção de um preço máximo para todas as compras de gás, ainda que a ideia tenha se chocado com objeções da Alemanha, maior economia do continente, que questiona a eficiência da iniciativa. No primeiro dia de reunião, os países do bloco concordaram em promover compras conjuntas e voluntárias de gás que cubram pelo menos uma meta obrigatória de 15% das metas de preenchimento de reservas. Também foi apoiada uma aceleração das negociações com países produtores considerados confiáveis, como Noruega e Estados Unidos. E eu falo de saúde agora. Você já ouviu falar em vacina contra a rinite alérgica? Pois é, não é exatamente um imunizante, mas um extrato alergênico, que é utilizado em um tratamento capaz de reduzir ou até eliminar os sintomas da doença. Um espirro atrás do outro, nariz coçando, escorrendo e até os olhos ficam irritados. Quem tem rinite alérgica conhece bem os sintomas de cada crise, que chega com poeira, cheiros fortes e até a mudança de temperatura. Tudo isso pode literalmente tirar o sono de quem vive com a doença. A pessoa nasce com uma predisposição genética para desenvolver alergia. E ao passar do tempo, com o contato com os alérgenos, né, aqui no Brasil nós sabemos que o ácaro é o alérgeno mais prevalente, ela vai se sensibilizando com estes alérgenos e aí vai desenvolvendo a reação através da IgE específica, que é o anticorpo responsável pela reação alérgica na alergia respiratória, e aí vai desenvolvendo os sintomas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 500 milhões de pessoas no mundo todo têm rinite alérgica, uma doença que atrapalha e muito a qualidade de vida. Mas existe um tratamento que age diretamente na causa e, assim, proporciona a redução dos sintomas de forma significativa. É a imunoterapia, feita com vacinas para a alergia. A alergologista explica que antes do início do tratamento, o paciente é submetido a testes simples, porém precisos, para a identificação das causas. Uma vez diagnosticado, sim, este paciente tem rinite alérgica e ele mostra sensibilidade ao ácaro da poeira domiciliar, aí nós vamos pensar o quê? Nós sabemos qual é a causa e qual a consequência disso. Ele vai levar, essa reação alérgica vai levar ao processo inflamatório, que é o maior responsável pelos sintomas, né? E aí nós temos que pensar em tratar o processo inflamatório e a consequência desse processo inflamatório, que são as crises. E só depois da descoberta da causa, tratamento da consequência e prevenção da reincidência por meio do controle do ambiente para a redução de impacto alergênico é que a imunoterapia específica para a alergia respiratória é iniciada. Essas vacinas,
elas funcionam estimulando o organismo, que vai modificar o padrão de resposta imunológica, diminuindo essa reatividade do paciente. Mas são várias aplicações. Todo o processo dura cerca de 3 anos. É um tratamento longo, demorado e eficaz quando bem indicado, né? O paciente tem que saber de tudo isso. E ele vai ficar sem sintoma? Não sei. Tem paciente que sim, fazendo tudo isso, ele fica totalmente controlado, né? E em algum período da vida ele pode ser reestimulado eventualmente e voltar a ter sintomas. Ele tem que ter essa consciência, né? E as crises, nós vamos tratar com medicamento de crise. Então, existe toda essa complexidade no tratamento de um paciente que tem rinite alérgica para a gente conseguir o êxito, que é deixar o paciente bem e praticamente sem sintomas ou sintomas esporádicos. O tratamento é complexo, elaborado, feito com extratos alergênicos importados. Portanto, o preço é alto. Mas, segundo a especialista, todos podem ter acesso, desde que haja indicação. E tem disponível no SUS, né, principalmente em hospitais universitários, e também na rede privada, pela saúde suplementar, ao reembolso, porque ele está previsto na tabela da ANS, né? Então, ele tem, no rol da ANS, ele tem uma cobertura, sim, e acessível. E olha só, ainda falando de saúde, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a licença maternidade comece a contar a partir da alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido. A medida é válida para os casos em que a internação ultrapassar 2 semanas. Os magistrados analisaram uma ação que pede mais proteção às mães e também aos bebês. A reclamação é que a Justiça vinha dando decisões conflitantes em casos de nascimento de crianças prematuras. Mesmo em casos de internações longas, a data do parto era considerada o início da licença. A maioria dos ministros seguiu o voto do relator, o ministro Edson Fachin. Para ele, se essa regra do parto continuasse sendo seguida, a convivência fora do hospital seria comprometida. E para a gente ter uma ideia da importância desta medida, de acordo com o Ministério da Saúde, nascem cerca de 280 mil bebês prematuros por ano no país. E todos eles precisam, é claro, ficar mais tempo internados. E ainda falando de maternidade, o número de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais quase dobrou nos últimos 20 anos. Segundo a Fiocruz, que fez o estudo, os números indicam que a fecundidade no Brasil está ficando cada vez mais tardia. Nos anos 2000, o índice de bebês nascidos de mães com 35 anos ou mais era de 9,1%. Esse número saltou para 16,5% em 2020. Os dados foram levantados pela Fundação Oswaldo Cruz, com base no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Segundo o levantamento, 67,4% das gestantes 20 e 34 anos em 2000. 2 décadas depois, essa concentração caiu para 57,8%. Para a Fiocruz, os números indicam que a fecundidade no Brasil está ficando cada vez mais tardia. Com isso, aumenta a necessidade do acompanhamento médico para o planejamento da gravidez e para amenizar os riscos até o nascimento do bebê. A hipertensão e a diabetes gestacional têm risco aumentado na mãe com mais de 30 anos. Já em relação à amamentação, a prática segue importante para o bebê independente da idade da mãe. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!